Namastê. Sean bienvenidos, bienvenidas a este canal Tony Yoga. Yo soy Jorge Páez. E eu sou Bruno de Castro. Y la propuesta que les traemos hoy es los ritos tibetanos. Vamos começar? Vamos lá. Então, os ritos tibetanos, eles são considerados a fonte da juventude. Então, é uma série de movimentos que vai manter a saúde do corpo, a imunidade, a juventude e vai também trazer um realinhamento dos chakras. É considerado uma prática super completa e, de certa forma, um pouquinho mais enxuta para quem tem pouco tempo para praticar. Os ritos eles vão sendo aumentados a quantidade semanalmente. Hoje a gente vai demonstrar o que vocês estariam realizando na primeira semana de vocês, que é realizar 3 vezes cada um dos 5 ritos. Na segunda semana, você aumentaria 2 repetições, então a gente vai sempre realizar em números ímpares. Primeira semana, 3 repetições de cada um dos 5. Segunda semana, 5 repetições de cada um dos 5. Até que gradualmente, semanalmente, você vai aumentando até estabilizar em 21 repetições. É uma prática bastante potente. Quando você chegar nas 21, você vai ver que o seu corpo já vai estar muito forte, flexível, muito preparado para encarar qualquer outro tipo de prática. Então a gente começa com o primeiro rito, que é o movimento do giro, que de certa forma é um movimento que desperta a nossa criança interna. Como a gente brincava quando a gente era criança de girar, esse rito vai trazer justamente essa despretensão da criança. A gente vai começar elevando os braços na altura dos ombros e toda vez que a gente estiver no hemisfério sul, para baixo da linha do Equador, a gente vai realizar os giros no sentido horário. Se por acaso você está assistindo no hemisfério norte ou viajar para cima da linha do Equador, a gente inverte o círculo, o giro para o sentido anti-horário. Então lembrando que essa é a nossa primeira semana da prática dos ritos tibetanos. Então a gente vai realizar 3 giros no sentido horário, mantendo os olhos bem abertos, realmente vendo toda a paisagem passar. E cada vez que você passar pelo pontinho em que você iniciou o seu giro, você conta 1. Conto 1, cheguei 2, cheguei 3, desfaço os braços, provavelmente vai ficar um pouquinho tonto, às vezes com 3 repetições não, mas quando chegar no 21, vocês vão perceber que sim. Passamos então para o segundo rito, que a gente vai se deitar de barriga para cima. Ele não é muito concatenado mesmo, um movimento no outro, mas é uma série bastante potente. A gente vai manter os dedos ativos em flex e os braços sempre apoiados ao lado do corpo. A gente vai coordenar agora movimento com respiração. Na inspiração, eu vou elevar as pernas e o queixo no peito em Jalandhara. Exalo, retornando o apoio dos calcanhares e do topo da cabeça. Esse seria o nosso rito 2, sempre mantendo a ativação dos pés bem em flex. Jorge vai demonstrar pra gente agora, primeira semana, 3 vezes. Inspira, eleva 1, retorno ao chão, exalo 1. Inspiro, elevo 2, retorno, cabeça e calcanhar chegam juntos 2. Última vez, inspiro e elevo 3, retorno ao chão 3. Primeira semana, só 3 repetições, talvez seja um pouco não muito intenso para você, mas conforme for aumentando, você vai sentir um trabalho um pouquinho maior. Esse seria o segundo rito. Passamos para o rito 3, em que a gente vai se colocar de joelhos, como na postura do camelo. Então, na verdade, é a base de Ustrasana, a nossa postura do camelo do Hatha Yoga. Porém, agora a gente vai inserir breves pausas com os pulmões cheios e vazios. Então, a busca não é por prolongar muito essa retenção cheia e nem vazia. É um tempo um pouco mais orgânico, bem conectado com o seu ritmo respiratório. A gente vai inspirar deslizando as mãos e abrindo o peito para o alto. Mantenho os pulmões cheios de ar, centralizo. Exalo, relaxando o externo e queixo no peito. Pulmões vazios sem ar, centralizo. Esse seria o nosso terceiro rito. Jorge vai demonstrar agora 3 vezes em sequência. Inspiro, arqueio, retenção cheia no centro. Exalo, queixo no peito, retenção vazia no centro 1. Inspiro 2, retenho cheio 2. Exala, relaxa o externo 2.
retenção vazia, prende abdômen 2. Última vez, inspira 3, retenção cheia 3. Exalação 3, retenção vazia 3. Terceiro rito que trabalhou com o nosso Anahata Chakra, o plexo cardíaco. Esqueci de dizer, o rito anterior, como vocês perceberam, estimulou principalmente o nosso solar, fortalecimento abdominal. Seguimos então para o quarto rito, já estamos quase chegando ao fim, em que a gente se coloca sentadas e sentados, pernas à frente em paralelo, então uma pequena distância na largura das suas cristas ilíacas, sempre mantendo os pés ativos, quadríceps contraídos. A gente vai acomodar as mãos bem ao lado da pelve, como na postura do bastão, Dandasana. Quem tem sensibilidade para os punhos, pode até apoiar os punhos fechadinhos. Aqui a gente vai buscar não modificar esse distanciamento. O rito vai trabalhar como se fosse uma gangorra. A gente vai transferir o peso para os pés, inspirando na postura da mesa. Exala o retorno, queixo no peito, arredonda um pouquinho a coluna. Esse então não vai ter retenções de ar. A gente vai deixar bem fluido, inspiração e exalação. Primeira semana, 3 repetições. Jorge demonstrando pra gente. Inspira na mesa. Exala, solta redondinho à frente, queixo no peito. Inspira 2. Lindo, exala 2. Excelente controle. Última vez, inspira 3. Exalando, retorna 3. Mesmo com essas poucas repetições, você vai perceber que você vai começar a sentir muito calor. Os ritos também servem muito bem como preparação para qualquer outra prática um pouco mais intensa. Já chegamos ao quinto e último rito, que são posturas já bem conhecidas de vocês, apenas com uma variação do apoio do pé, que é o cachorro para cima e o cachorro para baixo. Então a gente vai se colocar na prancha no apoio das mãos, que vai trazer os distanciamentos mais adequados para essas transferências do peso, e vamos manter o apoio dos dedos dos pés. A gente vai inspirar descendo com a pelve e abrindo o peito nessa variação de Urdhva Mukha. Exala jogando o peso para os calcanhares em Adho Mukha Svanasana. E agora a gente realiza 3 vezes seguidas esse balanço. Inspira 1. Exala peso para os calcanhares 1. Inspira, vem descendo a pelve e abrindo o peito 2. Exala para os calcanhares 2. Última vez, inspiro 3 ombros distantes das orelhas, exalo finalizando em Adho Mukha Svanasana 3. Primeira semana completa dos ritos com 3 repetições. Jorge pode retornar devagarzinho. Então é uma sequência curtinha. Como experiência própria, quando eu comecei a praticar o yoga, foi a primeira sequência que a minha professora ensinou. Aliás, deixo um grande abraço para Paula Albinha, minha primeira professora de yoga, que propôs para mim e para a Gabi Bagatini, que também é uma outra grande amiga professora, que a gente realizasse esses ritos por uma semana e percebêssemos o que acontecia na nossa vida, no nosso corpo, como isso reverberava na nossa mente. E foi justamente essa prática que eu mantive religiosamente, diariamente, durante todo o período em que eu fiquei no curso de formação do Instituto Isvara. Então a base da minha prática eram os ritos, lembrando que é muito mais interessante que a gente consiga realizar uma prática menor, às vezes menos posturas, mais concisa, mas que você consiga ter uma certa disciplina de realizar cotidianamente, do que às vezes se estabelecer uma meta muito grande que você não consiga cumprir. Então quem quiser começar a colocar os ritos tibetanos na sua rotina, primeira semana realizando como a gente ensinou hoje, apenas 3 repetições. Na segunda semana você aumenta cada um dos 5 para 5. Terceira semana 7, quarta semana 9, até que você estabilize em 21 repetições e você vai sentir os benefícios no seu corpo, na sua mente, no seu campo energético. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à realização dos ritos tibetanos, só procurar a gente nos comentários. Namastê.